Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus. A Deus agradecemos pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração por toda a eternidade. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou, ensinamentos de luz para a nossa vida, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês agradecemos também imensamente pela presença, pela participação. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. E hoje aqui nos encontramos e é com imensa satisfação que retornamos aqui mais uma vez para continuarmos os nossos estudos com base em o Livro dos Espíritos. Conforme o nosso último encontro, quando estudamos pela última vez uma questão de O Livro dos Espíritos, estudamos a questão de número 46. E hoje, dando continuidade, estudaremos a questão de número 47. Questão de número 47, que está na parte primeira, ou livro primeiro, capítulo 3º, que trata acerca da criação. Mais especificamente, estamos estudando acerca da formação dos seres vivos. E na questão de número 47, Kardec questionou a espiritualidade superior da seguinte maneira: a espécie humana, ou seja, o corpo humano, essa espécie humana, esse corpo físico que conhecemos. É lógico, naquela época, lá no início de tudo, um corpo bem mais bruto, mas a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre, ou de onde veio os elementos, ou de onde vieram os elementos orgânicos para a formação dos nossos corpos físicos. Então isto foi o que Kardec quis saber dos espíritos amigos. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Ao que os espíritos amigos responderam prontamente e de uma forma muito sucinta, ou seja, muito resumida, eles responderam assim: sim, a espécie humana, os elementos orgânicos já se encontravam aqui na Terra. E é lógico, quando foi começar a ser povoada pela espécie humana. Então eles dizem sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do pó da terra, ou do limo da terra, conforme nós encontramos lá na Gênese mosaica, acerca do início de tudo, onde nos fala Moisés, mediunicamente, ele nos fala acerca do início da formação dos seres vivos aqui na Terra, e principalmente do ser humano, que foi formado do pó da terra e recebeu um sopro de vida, ou um sopro divino, e se tornou um ser vivente. Ou seja, a partir daquele momento, nós ganhamos uma identidade, conforme está lá na Gênese, no capítulo 2,
versículo de número 7, se não me falha a memória. E Kardec recebeu esta resposta da espiritualidade superior e, acrescentando às nossas reflexões e ampliando as nossas reflexões para o nosso aprendizado, buscamos, assim como estamos fazendo, este estudo conjunto de O Livro dos Espíritos com o conjunto de livros de Miramês chamado Filosofia Espírita. Então buscamos em Filosofia Espírita no volume número 1, capítulo de número 47, ao que Miramês deu como título Origem do Homem. Então aqui Miramês fez um estudo belíssimo através da mediunidade de João Nunes Maia, um estudo maravilhoso de todas as questões de O Livro dos Espíritos, da questão número 1 até a questão 1018. Então aqui na questão de número 47, Miramês acrescentou informações maravilhosas acerca da nossa origem física. Então ele diz da seguinte maneira, que o corpo físico certamente é filho da Terra, porque toda a composição do nosso corpo físico nós encontramos também aqui na Terra. Então todos os minerais, todos os sais, sal e minerais, nós encontramos no planeta Terra e estão também na formação do nosso corpo físico. E aí ele diz, como é filho do espaço cósmico, como é obra de Deus que o estruturou pelas mãos sábias do Cristo. Então os espíritos amigos nos informam que muito antes, milhões, quiçá bilhões de anos, antes de existir o ser humano na face da Terra, quando Jesus estava projetando o planeta Terra, Jesus já tinha o desenho, já tinha ali aquele formato, aquela formação desenhada do corpo humano para habitar o planeta Terra. Então é por isto que Miramês nos lembra que este corpo foi estruturado pelas mãos sábias de Jesus Cristo. E aí ele diz, nas várias mensagens, falamos sempre um pouco da formação do homem corpo, como falamos do homem espírito. Então aqui Miramês nos informa e nos esclarece acerca destas duas criaturas que eles estão constantemente nos esclarecendo acerca da criatura humana corpo físico, acerca da criatura humana essência imortal, que é o espírito, este que vos fala neste momento, um espírito imortal, uma essência divina imortal, usando este homem físico, que é o corpo que me foi emprestado provisoriamente para que eu pudesse me manifestar e também me tornar visível, assim como todos nós nos tornamos visíveis através do corpo físico, e o espírito imortal age através deste corpo físico. E aí Miramês acrescenta que os dois, ou seja, homem físico, homem espírito, os dois afinizando-se para uma luta em comum, ou seja, a sua melhoria, o seu aperfeiçoamento. Então, homem corpo, homem espírito trabalham em comum para o seu aperfeiçoamento, ou o aperfeiçoamento de ambos. E aí ele diz, tudo no universo evolui no grande esquema de Deus. Então, tudo no universo evolui constantemente. Nada está estagnado, nada jamais esteve estagnado, jamais estará estagnado, evoluindo constantemente. E aí Miramês acrescenta que o corpo humano vem de priscas eras, ou seja, vem de muito tempo, de bilhões de anos atrás, de degrau a degrau, em uma subida indescritível no sistema de despertamento dos valores, aqueles talentos espirituais que existem
em tudo que existe em tudo e desabrocham em todos os lugares em busca de Deus. Então, o corpo humano vem de muitos e muitos bilhões de anos desenvolvendo, aperfeiçoando, sendo auxiliado pelo homem espírito, pela essência imortal, em busca constante de Deus. Porque nada, acrescenta Miramês, nada existe morto no universo. Aquilo que nós classificamos como sendo morte para o corpo físico, ou seja, a cessação das funções orgânicas, em verdade é apenas um momento de transformação, porque nada existe efetivamente morto no universo. Tudo vive e tudo pulsa em função de engrandecer-se. Então, tudo no universo vive, tudo no universo pulsa em função de engrandecer-se. E o esquema do corpo humano foi feito, conforme já havíamos adiantado, o esquema, aquele desenho ali na prancheta, simbolicamente falando, foi arquitetado, foi desenhado há bilhões de anos pelos engenheiros siderais liderados por Jesus. Então, o esquema do corpo humano foi feito há bilhões de anos pelos engenheiros siderais. Foram marcados de etapa a etapa os escalões evolutivos para que o espírito pudesse despertar mais depressa as qualidades que lhe dormem no fundo da alma. Tudo foi feito com a perfeição dos que construíram, faltando apenas o despertamento de valores. Então aqui Miramês nos informa que o que nós precisamos realizar através do nosso esforço próprio é o despertamento de valores, porque tudo mais está pronto, tudo foi feito, tudo foi preparado com a perfeição daqueles que o construíram ou o construíram. E a nossa parte é fazer o despertamento desses valores que estão adormecidos em nós. E aí ele diz que a usina, aqui ele dá uma outra conceituação para o nosso corpo físico na condição de uma usina. A usina humana que serve ao espírito, ou seja, o nosso corpo físico, que serve de instrumento, que serve de ferramenta, como se fosse uma enxada ou uma ferramenta qualquer que nós usamos nas nossas atividades ou nas nossas profissões aqui na Terra. Assim é o corpo físico para o espírito, um bisturi que um médico utiliza. Da mesma forma é o corpo físico para o espírito, como se fosse um bisturi. Então aqui ele diz que a usina humana que serve ao espírito imortal ainda tem muito que melhorar. Ou seja, o corpo físico ainda está sendo melhorado para atender melhor às necessidades do espírito, para que no amanhã possa servir de instrumento a espíritos altamente evoluídos e, por vezes, tornar-se corpo quase fluídico. Então, o corpo físico, ele precisa ir passando por estas melhorias, por estas transformações, até se tornar quase que fluídico, deixar de ser tão denso como ainda se encontra, para se tornar quase que fluídico, para servir de instrumento mais aperfeiçoado para espíritos mais aperfeiçoados. Porque, sem sombra de dúvida, um espírito assim como Jesus, um espírito crístico, ele, sem sombra de dúvida, quando esteve aqui na Terra, ele não utilizou um corpo físico tão bruto assim como o nosso. O corpo físico que serviu de instrumento para ele, sem sombra de dúvida que era
praticamente fluídico. E aí ele diz, Miramês, que isso é trabalho do tempo. E isso é trabalho do tempo, é trabalho do nosso esforço, juntamente com o espaço e todos os esforços assinalados pelas inteligências encarnadas e desencarnadas que trabalham na Terra. Então, esforço, tempo e toda aquela nosso empenho farão com que, usando a nossa inteligência, mais as inteligências que nos auxiliam, aperfeiçoemos este instrumento para servir melhor ao espírito. E ainda Miramês diz que podemos fazer uma fraca comparação que serve para certo esclarecimento. Então aqui ele faz uma fraca comparação para nos esclarecer. Ele diz que o espermatozoide da Terra, acasalando-se com o óvulo do espaço cósmico, foi progredindo e avançando de transformação em transformação até chegar na marca do tempo para nos mostrar a beleza da vida, onde o espírito pudesse ingressar para novos aprendizados, preso na vestimenta da carne. O corpo humano, diz Miramês, o corpo humano é uma glória da natureza. Então, o corpo humano é aquele ápice da natureza, correspondendo à ambição do espírito, para que este se libertasse das condições grosseiras e abrisse os olhos à luz do sol espiritual. Imaginemos um espírito que ainda não tinha uma identidade, que ainda era um princípio inteligente, animando outros tipos de corpos, não corpos humanos, a alegria desse espírito quando passou a animar um corpo humano. Esta beleza da vida, este protótipo tão bem preparado ao longo dos bilhões de anos, para que o espírito realmente abrisse os olhos à luz da espiritualidade maior, ou os olhos à luz do sol espiritual, e continuasse verdadeiramente o seu crescimento, conforme estamos fazendo ao longo dos bilhões de anos, porque nós sabemos há quanto tempo nós estamos animando corpos humanos. E aí Miramês acrescenta mais esclarecimentos para nós da seguinte maneira, que o homem veio da terra. Como não? Então ele faz um questionamento. O homem veio da terra. Como não? Ele falando do corpo físico. É o homem corpo que volta para ela, retornando à sua origem. O ser espiritual, ou seja, o homem espiritual, não fica aqui na terra, mas o homem corpo, o homem físico, o corpo físico, é tudo para formar o seu corpo físico. O nosso corpo físico veio da terra. Agora o ser espiritual passa para o mundo que lhe é próprio, ou seja, retorna para a sua verdadeira morada em sequência de fazer os céticos crerem em um poder maior que a tudo dirige na maior harmonia que se pode perceber. E esta força é Deus, de que todos falamos e ao qual sempre pedimos as bênçãos. É o Deus de amor. Então aqui Miramês faz este lembrete em relação a esta força maior, a esta inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, essa fonte criadora, sustentadora, mantenedora de tudo que existe no universo e o próprio universo, da mínima parte que conhecemos e da maior parte absoluta que ainda não conhecemos do universo, porque ainda nem conhecemos o nosso corpo físico, não conhecemos direito o nosso corpo físico. Então essa força é Deus, essa força é a nossa própria vida, porque a nossa vida
provém e é sustentada por Deus. Sem Deus ou sem esta força maior, esta força suprema, não existiríamos aqui e em lugar nenhum. Então é por isso que Miramês nos lembra que essa força é Deus, é o Deus de amor, sobre o qual João Evangelista não cansou de dizer: meus filhinhos, Deus é amor. Então nós somos filhos deste amor. Miramês ainda nos esclarece mais um pouco, dizendo: se o corpo veio da terra, encontra o espírito que veio de Deus para uma missão grandiosa, no enriquecimento dos valores que correspondem aos encontros. Então aqui ele lembra que se o corpo veio da terra, e nós temos a certeza que o corpo veio da terra, este corpo precisa encontrar este outro ser imortal, esta essência imortal que lhe dá vida, a ânima para o corpo físico, ou seja, que anima o corpo físico, e este espírito que veio de Deus para esta missão grandiosa, que é a transformação comum, que é o despertar dos valores de ambos, desses dois corpos, material e espiritual. Para tanto, diz Miramês, que para tanto existe a glória da reencarnação, existe a reencarnação quantas vezes forem necessárias, até o término do curso que lhe cabe fazer, envolvidos nos limites da matéria. Então, enquanto for necessário nós nos encontrarmos aqui nesses limites estreitos da matéria, existirão para nós as reencarnações sucessivas. Então, reencarnar significa oportunidade. Oportunidade que o Senhor nos concede sem limites, não tem limites para a reencarnação. O limite, sem sombra de dúvida, é o nosso aperfeiçoamento. Quando nós alcançarmos o aperfeiçoamento que precisamos alcançar, sem sombra de dúvida que aí não precisaremos mais de reencarnações, aí não precisaremos mais retornar a corpos físicos assim tão embrutecidos, e caminharemos para mundos superiores. Então é por isso que Miramês nos chama a atenção desta forma, que para tanto, ou seja, para a nossa melhoria, para trabalharmos a nossa transformação, existe esta oportunidade ou infinitas oportunidades que conhecemos com o nome de reencarnação, e teremos tantas quantas forem necessárias. Então existem as reencarnações quantas vezes forem necessárias até o término do curso. Então estamos aqui fazendo um curso de despertar espiritual, conforme nos lembra Miramês no início desses esclarecimentos. Então estamos aqui no planeta Terra, assim como já passamos por outros mundos, provavelmente em condições inferiores à Terra, e com certeza habitaremos outros mundos em condições diferentes da Terra, dando continuidade a este curso que estamos realizando na Escola da Vida, este curso de despertamento ou de despertar espiritual. E aí ele diz que conclamamos, aqui ele faz um convite a todos nós, um convite amoroso. Ele nos diz: conclamamos a todos que estão na Terra. Então conclamamos os espíritos amigos através de Miramês, conclamam a todos nós que nos encontramos aqui na Terra, dependendo dela para elevar-nos, que aproveitemos as oportunidades
É por isso que falamos anteriormente que reencarnar, a palavra reencarnação, também podemos substituí-la pela palavra oportunidade. Da mesma forma que a palavra vida, nós podemos substituí-la por infinitas oportunidades ou simplesmente por oportunidades. Porque a vida, aqui no corpo físico ou fora do corpo físico, nada mais é que oportunidade. Tudo na nossa vida, desde o pensar, mesmo aqueles pensamentos relâmpagos na nossa mente, são oportunidades. Então aqui ele nos lembra que é preciso aproveitar todas as oportunidades. E é por isso que os espíritos amigos, sob o comando de Jesus, que é o nosso governador espiritual do planeta Terra, nosso guia e modelo, conforme nós encontramos na questão 625 desse livro dos Espíritos que estamos estudando, eles constantemente nos convidam, assim como Miramês aqui nos faz, concitamos ou conclamamos, convidamos a todos que estão na Terra, dependendo da Terra para elevar-se, que aproveitem da melhor maneira possível todas as oportunidades, porque as condições de se educar, não estamos aqui na Terra para sofrer, mas estamos em um processo pedagógico, ou seja, estamos em educação, em um curso de educação espiritual. Então as condições de se educar são muito grandes e os meios de aprendermos são favoráveis. Então, os meios ou as condições de nós nos educarmos são enormes. Da mesma forma, os meios, os processos que são utilizados para o nosso aprendizado, eles são constantemente favoráveis, mesmo quando nós os classificamos como sendo desfavoráveis, como sendo prejudiciais para nós, eles são sempre favoráveis, principalmente, acrescenta Miramês, para encerrar estes ensinamentos, principalmente no momento que atravessamos, descem dos céus chuvas de livros. Aqui ele nos falando, desde esta época, lá em 1980, a década de 1980, quando estava, digamos assim, chovendo livros através de mediunidades diversas. Então, meios para nos educar, processos para a nossa educação, existia e continua existindo em quantidades que nós não sabemos. Então aqui ele diz que principalmente no momento em que atravessamos, descem dos céus chuvas de livros ao toque da música celestial, nos mostrando como aprender, estes livros nos mostram como aprender, nos mostram como verdadeiramente servir, nos mostram como verdadeiramente entendermos a vida e principalmente nos mostram como verdadeiramente amar, ajudando-nos assim a libertar das peias da ignorância. Então, todos esses livros, os milhares e milhares de livros que nós temos de estudos acerca do Evangelho de Jesus e o que nós temos acerca desses estudos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, estão aí e estão ainda chegando constantemente informações para aprendermos, para também sabermos verdadeiramente servir, entender, bem como amar, nos ajudando a nos libertar das peias da ignorância. É por isso que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade,
através de todas essas informações contidas nessa chuva de livros que recebemos constantemente do plano celestial, exatamente para sairmos das trevas da ignorância pelo conhecimento da verdade. E Miramês encerra dizendo que os livros, é exatamente por isto que estamos aqui há alguns anos estudando constantemente os livros que nós temos à nossa disposição. Os livros espíritas são cursos espirituais. Os livros espíritas são cursos espirituais, como sendo a misericórdia divina ajudando a todas as criaturas humanas a compreenderem melhor a vida, aproveitando o tempo nas urdiduras do espaço, independentemente de você ser espírita. Se você não é espírita, mas quer ou se quiser estudar nos livros espíritas, os livros espíritas são assim, são cursos espirituais, pela misericórdia divina, nos ajudando a compreender melhor a vida. E aí ele faz um último convite: lê, mas escuta. Não simplesmente ler, mas escutar, sem esquecer a aplicação no dia a dia. Pedimos a Jesus que abençoe os teus esforços. Pedimos a Jesus que nos abençoe os nossos esforços. Então é preciso, conforme diz Miramês aqui por último, é preciso ler, mas é também preciso escutar. E acima de tudo, é preciso que não nos esqueçamos de aplicar na prática, no nosso dia a dia, estes ensinamentos. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e conforme Miramês nos diz aqui, coloquemos mãos à obra. A paz do Cristo esteja sempre conosco e até o próximo encontro, quando daremos continuidade aos nossos estudos para sairmos das trevas da ignorância por conhecermos a verdade. Até breve, meus irmãos e irmãs.